Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje nós vamos falar sobre a Federação Paulista de Futebol e o combate à violência nos estádios aqui em São Paulo. Nós convidamos, para minha alegria, aceitou nosso convite, o vice-presidente do Departamento Jurídico da Federação Paulista de Futebol, Roberto Titiviso Júnior. Olha, não errei. Quase errei o Roberto, mas o Titiviso não. Obrigado, viu, Roberto, por você aceitar o nosso convite, vir aqui falar sobre um tema chato, né, mas que a gente tem de enfrentar, que é a violência, né, nos estádios. É verdade. Na verdade, a gente é que se sente muito honrado de estar participando aqui da TV Justiça, ser convidado por senhor para participar e esclarecer alguns pontos aí a respeito dessa violência, que realmente é triste, mas a gente está conseguindo lidar de uma forma boa e eu vejo que o futuro vai melhorar muito tudo isso. A gente fala de violência, né? Mas lá na Argentina a coisa é pior, né? Aqui no Brasil, o seu Palmeiras caiu, né? O Corinthians caiu, Botafogo caiu, Atlético Mineiro caiu, Grêmio caiu. O Curitiba foi a exceção, que teve um pouco mais de violência, mas foi dentro do estádio. Ninguém saiu quebrando bens particulares. Então nós brasileiros devemos até... né? Clubes grandes caem de divisão, tem lá uma dor de cabeça ou outra dos mais fanáticos, mas não tivemos o quebra-quebra que ocorreu com a queda do River Plate. É verdade, a gente tem a sorte de não ter acontecido isso aqui e graças a Deus tem uma consciência forte dos torcedores, porque todo jogo é precedido de uma reunião preparatória. Então nisso a gente consegue dar uma coordenada melhor nos torcedores, nas torcidas organizadas, em todos os institutos e instituições envolvidos na preparação do jogo e na segurança do jogo. Porque as pessoas, por mais que seja paixão, né, o futebol, a gente conversava antes de começar aqui o programa, mas nada justifica violência exacerbada, porque também se tudo que alguém for apaixonado gerasse violência, no relacionamento afetivo era briga o tempo todo, entre pai e filho. É verdade. Né? Por isso que eu fico um pouco com o pé atrás com essa história que é paixão para justificar essas coisas. Acho que é cultura. Porque na Inglaterra também era muito mais violento que no Brasil. E acho que era pior do que na Argentina. E acabou, né? A violência. E lá eu vou te falar uma coisa, uma opinião muito pessoal. Eu acho que não é só cultura. Eu acho que a lei favorece bastante. A lei, então, o futebol se tornou um esporte de elite. Exatamente. Mas não dessa forma, como um esporte de elite. A lei veio para todo mundo. Claro. Porque um torcedor, um hooligan, como você bem citou na Inglaterra, era uma pessoa apaixonada, medir esforços para acompanhar seu time. Hoje é o contrário, o hooligan pode até existir, mas ele está cadastrado, é credenciado e sabe quem é a pessoa. E ele vai no estádio, pode assistir o jogo. Tem alguns até que a gente chegou até a ouvir que eles dizem que hoje o jogo é uma ópera. Mas, na verdade, ele está feliz porque esse hooligan hoje está acompanhado dos filhos e da mulher. Coisa que não acontecia antes do advento da lei lá da mudança. Você falou de ópera. Eu faço um trabalho na Rádio Futebol Interior como comentarista. E outro dia nós fizemos o Jogo do Brasil com a Romênia, a despedida do Ronaldo. E o meu locutor, o Luciano Luiz, ele falou, nossa, daqui é um público de teatro. Porque a torcida não era torcida, era pessoal assistindo o jogo, tirando fotos, todo mundo alegre, não apoiava a seleção, não gritava. Acho que essa é uma tendência, né, do futebol, mudar o público. É que esse jogo foi emblemático para São Paulo. Eu tive a sorte, a oportunidade de ser convidado pelo COL, que é o Comitê Organizador Local. Então nós nos preparamos para esses jogos 1 mês e meio antes de começar as reuniões para esse jogo. Então a gente fez um esquema completamente diferente, trabalhando torcida, ingresso, acesso ao estádio, localização. E isso ajudou muito, porque a gente fez um teste para a Copa do Mundo. Tá certo que o Pacaembu não será um estádio, pelo menos não vislumbra agora um estádio de Copa do Mundo. Não, nem será mesmo. Mas a gente pôde fazer uma preparação muito boa e foi um bom exemplo e a gente teve muitos elogios. Você foi ao jogo do Santos, na final da Libertadores? Não, nesse jogo especial eu não estava. Eu também não estava, mas foi uma bagunça danada, né? Me disseram que o pessoal tinha ingresso, eu só li notícias, de 500, 600 reais ali na área VIP e teve de ficar de pé, que o lugar estava ocupado,
Então, eu falei, por que consegue uma hora fazer tão organizado e outra hora tão desorganizado? Isso eu não posso nem te responder, porque desse jogo em especial eu não estava, e eu estava fora de São Paulo, eu não tive acesso. Provavelmente nós teremos reuniões na Polícia Militar a respeito disso, e será comentado tudo o que aconteceu, porque tudo que acontece de bom é comentado, o que de ruim também, para a gente não deixar acontecer de novo. Eu acho então, a gente toma certos cuidados. Essas confusões em estádio, eu me lembro do falecido comandante Rolim, né, tem nada a ver, da TAM, ele dizia o seguinte, que queda de aeronave não é para se descobrir o culpado, é para se descobrir o que aconteceu, para que não venha acontecer novamente. Eu acho que no caso do futebol, é mais ou menos isso. Olha, não adianta falar, tinha 2 mil ingressos vendidos, tinha 300 pessoas a mais. A gente tem que descobrir o porquê, né, que estava isso e não deixar acontecer. Claro, com certeza, porque diferente da aviação, a gente está mexendo assim com vários calores no momento que está acontecendo o problema. Volta a paixão. Então, às vezes, a pessoa até nem respeita o lugar. Às vezes o lugar está lá, mas ela não respeita, porque quer ter uma visão melhor e acaba dando essa confusão e gerando outros problemas. Aqui em São Paulo, para quem é do outro canto do nosso imenso país, e o programa, felizmente, é de Roraima até Uruguaiana, a Federação Paulista, que ele representa aqui, nos estádios coloca uma faixa lá com 2 meninas, 2 garotos, torcedor, respeite seu lugar. Mas ninguém nem lê aquilo, né? A gente está fazendo um trabalho forte para conseguir colocar todo mundo no seu lugar. Inclusive, nos monitores, a gente está colocando em todas as escadas, nas entradas dos estádios. E a gente está tendo bons resultados. A gente não pode tomar por um jogo ruim todo o trabalho bom que vem sendo feito. Sem dúvida. Então, o que até a gente... porque, quebrar teu galho, né? Quem organizava ali era a Comembol, não era um campeonato da Federação Paulista. Também. Viu? Depois a gente acerta os honorários, mas vamos voltar aqui. Na semana passada, no final de junho, né, no mês passado, foi inaugurado aqui em São Paulo, nós já temos um juizado especial criminal e agora um juizado civil no Pacaembu. Conta pra gente como é que é essa experiência. Exatamente, eu tive a feliz experiência de estar participando de tudo isso também, né, e a gente viu nascer esse embrião em 2009, nas primeiras reuniões com o Ministério da Justiça e o Ministério do Esporte, para a gente lançar o juizado do torcedor com uma competência mais abrangente. Não ficar só para falar de, me bateu. Exatamente. E São Paulo foi escolhido para ser o piloto desse projeto. Então a gente se sente meio pai da criança, né, nesse momento, e a Federação Paulista, na verdade, é quem deu esse apoio todo, na presença do Dr. Marco Polo, para se realizar isso. Foi num clássico, Corinthians e São Paulo. Né? Exatamente. E teve muitas queixas ou não teve nenhuma? Nós tivemos, se eu não me engano, 7 ocorrências e 4 deram audiência. Nenhuma civil. Ainda não se acostumaram com o civil. Mas é uma questão de costume, o negócio está começando. Agora vamos falar uma coisa. O sujeito sair de casa para ver um jogo de futebol e acabar numa audiência... É muito desagradável. É o cúmulo, né? Não acontece isso. Eu não vou ao cinema e não tenho um juizado do lado do cinema. Futebol é um outro mundo mesmo, né? O senhor sabe que o resultado é muito bom, porque esse que foi pego, e a gente observou nisso nesses anos todos, começa a falar para os outros de volta. Claro. E aí o boca a boca funciona, porque ninguém quer perder o jogo. Então a pessoa quer estar e quer estar assistindo. Se você for para o GCRIM, o jogo já era. Porque você vai ter que passar pela delegacia, fazer um TC, passar pelo exame de corpo de delito e depois ir para a audiência. Então isso você já perdeu ali pelo menos